E aí, pessoal, tudo bem? Dando continuidade ao que a gente já estava tratando sobre os tipos de dados, existe um outro tipo que ele é um pouco mais denso, a gente vai ter que usar alguns outros vídeos para tratar sobre ele, que é o tipo string. O tipo string ele é basicamente uma coleção de outros tipos de dados. O Python ele tem uma abstração muito grande aqui, porque ele não tem o tipo caractere. Então ele parte logo para o tipo string. Então, mas basicamente o que é que eu estou querendo dizer com isso? Cada valorzinho desse daqui, cada caractere desse daqui, ele é uma, digamos assim, ele tem uma posição na memória, sabe? Então, vai existir uma posição na memória que está salvando o M, que está salvando o A, que está salvando o R, que está salvando o I, que está salvando o A, que está salvando o espaço em branco também. Então, é um tipo, não é mais um tipo, não se trata mais de um tipo primitivo, mas ele é muito útil. Então não quer dizer que um tipo primitivo seja muito utilizado, sabe? Todos os tipos são importantes e devem ser utilizados no contexto certo. Então o Python ele vai prover. Um outro ponto que eu não falei é como a gente, para provar isso, que esses valores eles são separados separadamente, né, na memória. É, por meio desse acesso à coleção, a gente pode acessar diferentes caracteres. Por exemplo, se eu quiser acessar simplesmente o primeiro, vamos lá, o valor, se a gente quiser acessar. Tá, uma outra coisa que eu esqueci de falar é que para criar string você pode usar aspas duplas, como já tem aqui, ou você, no caso do Python, você bota aspas simples. Para linguagem de programação como Java ou C, você delimita string como aspas duplas, tá? Que eu estou colocando só para você saber que pode criar dessa forma. Então eu posso acessar o valor zero, ou seja, o primeiro item dessa minha variável. Imagina ela como uma lista, né? Como uma tabelinha onde tem os dados são salvos de forma sequencial, ou seja, o M, o A, o R, o I, o outro A. Então, para cada valorzinho desse tem um endereço de memória. Existe uma abstração muito grande aqui, é uma palavra que vocês vão aprender mais na frente, o que é abstração de fato, mas de forma mais simples, a abstração você vai emitir alguns detalhes que não são necessários, ou seja, você não precisa se preocupar como isso aqui está sendo salvo na memória. Como qual é o endereço de memória, por exemplo, que está sendo utilizado aqui. Então, o Python, você pode simplesmente dizer para o Python, olha, na minha string eu quero pegar o primeiro elemento. Quem é esse meu primeiro elemento? Então, você informa um número, que a gente costuma chamar de índice. Então, passando o índice zero, você está passando o índice inicial, ou seja, você quer o primeiro item. Então, executando nosso códigozinho aqui, a gente recebe o M, que de fato é o primeiro item. Se eu alterar aqui e colocar um Z de Zaria, a gente recebe. Opa, cadê? Aqui, o valor Z, que é o nosso primeiro item. Faz sentido, não faz? Voltando para o Maria. Então aqui a nossa contagem é simples. É 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, enfim. E daí por diante. Por exemplo, aí já é uma característica legal do Python. Se eu quiser usar o menos um você deve pensar, ué, mas você disse que o zero é o inicial, então o que é o menos um? E o Python vai simplesmente entender como, olha, eu não quero o inicial, eu quero o último o último elemento da minha string, o último caractere da minha string, né? Então ele vai retornar o A, que é de fato esse daqui. Por exemplo, se eu colocar um arroba e reexecutar, ele vai me retornar o arroba, porque ele é o último elemento. Então estou provando a você que de fato ele está pegando o último elemento e não algum outro A que estivesse aqui. Então, a gente vai ver um pouco sobre fatiamento de string depois, vai ter videoaula sobre isso, e sobre template string, ou seja, na minha string no momento que eu crio ela pode ter dados que vão variar, mas isso aí a gente vai deixar para aula específica porque aí fica interessante, tá? O Python ele vai nos trazer alguns métodos
Quando a gente chegar no módulo de funções vai ser um pouco melhor o que é essa estruturazinha aqui, mas basicamente eu estou chamando um código que já está pronto e ele vai ser executado para mim. Eu não preciso colocar o código aqui no meio do meu código que já existe, ele simplesmente vai chamar algum outro código. Existe uma documentação, então esses métodos nativos ele já provém uma documentaçãozinha básica, uma descrição básica do que é que cada funçãozinha faz. Mas se você quiser trabalhar, criar esses métodos, né, é uma boa ideia para treinar a sua lógica de programação. Só mostrando mesmo a título de curiosidade, tem esse site aqui que eu costumo consultar. Você pode consultar a documentação do Python também, mas esse aqui é um pouco mais sucinto, sabe? Então você perde menos tempo procurando. Se você clicar nele, ele vai dar um breve exemplo bem basicão de como você pode utilizá-lo. E aqui a gente tem uma descrição de uma série de métodos que podem ser utilizados, tá? Isso aí fica como exercício para você treinar, pegar alguns aqui e ver como é que funciona. Ele tem uma descrição, se você tiver problema com o idioma, você pode traduzir, enfim, no seu navegador e aí ele vai traduzir. Enfim. Então eu peguei e separei alguns aqui para a gente treinar, para a gente ver basicamente como é. Então, upper. Passando o mouse em cima, no VS Code, por exemplo, tendo a extensão do Python instalada, né, a gente vai... um outro ponto que eu esqueci de falar é que as strings, a string quando criada, ela não pode ser modificada. E isso a gente dá um nome. A gente chama de variável imutável, ou seja, ela não pode ter o seu valor alterado depois de ser criada. E existem variáveis mutáveis, que são as variáveis que podem ter o seu valor modificado. Variáveis inteiras, variáveis numéricas, todas essas variáveis booleanas, todas essas variáveis elas podem ter seu valor alterado. Agora a string não. Então você vai pensar, ué, qual a utilidade disso? A primeira é a segurança, tá? Porque ali esse valor não vai poder ser alterado. E a segunda é que você pode só armazenar esse valor e se você quiser fazer algum processamento com esse texto, com essa string, você basicamente chama a função que retorna uma nova string com o que você quer modificar. Por exemplo, eu tenho minha variável, os meus métodos, e eu vou explicar cada um para vocês. Deixa eu só comentar essa string. Não, eu vou colocar embaixo, que é para mostrar a vocês que a variável não está sendo alterada. Pronto. Vou executar de novo. Então, upper é bem intuitivo, né? Geralmente são verbos do infinitivo. Não é regra, tá? Mas pode ser. Upper, ele vai pegar a minha string e converter todos os caracteres que podem ser escritos de forma maiúscula, né? Que existe um valor minúsculo e maiúsculo. Para caracteres especiais, como arroba, como numéricos, com 1, 2, 3, esses valores não têm maiúsculos, são eles mesmos, são o próprio valor, né? Então não vai ter alteração, mas os valores que podem ser maiúsculos se tornarão maiúsculos, todos eles. Lower, também, que é para tornar minúsculo. Split, que já um valor, é um método interessante, ele vai retornar uma lista de palavras da string usando um delimitador. Ou seja, quando eu não informo nada aqui, o que é que ele faz? Ele pega os espaços em branco. Ou seja, ele vai pegar esse Maria e vai salvar numa lista. A gente vai entender coleções no módulo posterior. Então ele pega a partir desse espaço em branco ele diz, opa, é um novo elemento da minha lista. Então ele pega o Alves. Depois, quando ele chega no espaço, ele entende, opa, mais um elemento. Ele pega o D. Quando chega no espaço, ele entende mais um elemento, pega o Souza. E aqui a gente cria a nossa lista, com cada elemento sendo um dessa maior string. Repare que eu não mexi na string, eu não precisei mexer na minha string, ela está intacta ainda, como você vê aqui no final. Um outro método é para ver se minha string é um número, é interessante, é bem útil, né? E aqui vai retornar false, porque a minha string ela é um texto, né? Um nome de uma pessoa, então não tem como isso ser um número. Mas a minha outra variável número, ela retorna um valor numérico. Ela diz que é verdadeiro, tá vendo? Então a gente conclui que é um método que realmente ele avalia se um número é string ou não. A gente pode até testar passando vírgula aqui e ele já não identifica mais nesse formato.
porque na computação a gente utiliza o ponto para descrever um número como booleano não, como do tipo flutuante. Se você olhar a documentação, você vai ver direitinho como a gente pode escrever de uma forma que o Python reconheça, né? Por exemplo, eu falei sobre o fato de ser imutável e se você já tiver um conhecimento na programação, você viu que eu não tentei mudar a minha variável, né? Então, por exemplo, se eu tentar escrever algum código aqui, por exemplo, na minha string, na posição 0, né? Eu estou pegando o primeiro item da minha string, a primeira palavrinha da minha string. E se eu quiser atribuir um novo valor, possivelmente isso não pode ser feito, tá vendo? Porque a string, quando criada, uma vez criada, eu simplesmente não posso ir acessá-la numa posição sequer e alterar esse valor. Ela é imutável, ela não pode ser modificada. Ela pode servir de base para ser utilizada em um outro método que construa uma nova string com a alteração que você deseja, mas a string em si eu não posso alterá-la. Então ele me retorna um erro de tipo, realmente de tipo, e que ele diz que o objeto do tipo string ele não suporta atribuição, ou seja, eu não posso simplesmente fazer isso aqui e atribuir. Eu posso pegar a minha string e atribuir a uma nova string, isso pode. Isso por exemplo, no momento que eu estou gravando, o ano 2021, eu posso fazer isso, tá? Então ele realmente altera o valor. Mas se eu quiser acessar uma posição da string e alterá-la, eu não posso. Então fica como um exercício você pegar isso aqui, cada um desses métodos, treinar, ver o que é que cada um faz, abrir aqui ele, tem um exemplo básico e a gente entender mais ou menos o seu funcionamento. Na próxima aula a gente vai descrever um pouquinho mais sobre esse tipo string, que ele é muito útil, e a gente vai ver mais umas artimanhas que o Python tem para a gente para facilitar a nossa vida.